Flamengo publica balanço financeiro da temporada 2020. Veja números. Isso você acompanha a partir de agora no canal de um flamenguista para flamenguistas. Mas antes de tudo, inscreva-se no canal se não for inscrito. Ative o sininho das notificações para o YouTube te notificar sempre que tiver algo novo. Deixa seu like, o like ajuda demais o crescimento do canal. Compartilhe o link do vídeo para seus amigos e familiares flamenguistas, para que eles possam ficar por dentro de tudo que está rolando no clube mais querido do país. E também, se você quiser patrocinar o nosso canal, é muito simples e barato. Para mais informações, me procure no direct do Instagram. O perfil é @carloseduardo91810. Também você que está vendo o vídeo, me siga lá no Instagram, vou repetir o nome do perfil. É @carloseduardo91810. Lá rola enquetes, além de sorteios de produtos oficiais e originais do Flamengo. Vamos então às notícias de hoje, né? Flamengo, né? Primeiro eu vou divulgar a fonte, né? Essas informações vêm do site Globoesporte.com. O GE, página do Flamengo. O Flamengo divulgou, né, o balanço financeiro referente a 2020, né? Os números, né, não são assim tão bons em comparação aos de 2019, mas a gente, né, tem que trazer para vocês para informar. Flamengo publica balanço financeiro da temporada 2020. Veja números. Clube faturou 756 milhões de reais, uma queda de 20,5% com relação ao ano anterior em função da pandemia. Resultado financeiro foi prejuízo de 106 milhões de reais. Saiba valores e contratações. Flamengo publicou na manhã desta quinta-feira o balanço financeiro referente à temporada 2020, que foi esticada até os primeiros meses do ano de 2021 em função da pandemia. No relatório, o Clube Rubro-Negro informa que faturou 756 milhões de reais, uma queda de 20,5% em comparação com 2019, quando fechou o ano com 950 milhões de reais. A redução se dá principalmente pela ausência de bilheteria nos jogos e pela queda brusca no quadro de sócio-torcedores. Os efeitos da Covid-19 poderão se estender nos resultados do clube para o exercício de 2021, porém administrado da mesma forma como foi em 2020, diz um trecho do balanço. Como resultado disso, o clube apurou um prejuízo de 106,92 milhões de reais em 2020. Um fator a ser levado em conta é que o Flamengo teve receitas postergadas para 2021, por exemplo, cerca de 87 milhões de reais em direitos de transmissão. Principais receitas do Flamengo: direitos de transmissão e premiações, 264 milhões de reais. Patrocínios e licenciamentos, 143 milhões de reais. Bilheteria, sócio-torcedor e estádio, 92 milhões. Social, 34 milhões. A bilheteria foi a linha de receita mais afetada pela pandemia de coronavírus. O Flamengo teve receita de 92 milhões com operações de jogos, incluindo bilheteria, estádio e sócio-torcedor. Para comparação, em 2019, a receita foi de 175,4 milhões de reais. Aí aqui tem a receita operacional bruta em milhões do Flamengo nos últimos anos. Em 2013, o Flamengo arrecadou 273 milhões de reais. Em 2014, 347 milhões de reais. Em 2015, 356 milhões de reais. Em 2016, 409 milhões de reais. Em 2017, 649 milhões de reais. Em 2018, 543 milhões de reais. Em 2019, 950 milhões de reais. E em 2020, 756 milhões de reais. Mesmo com a queda brusca, a gente vê, né, que o Flamengo, desde 2013, né, vem subindo muito sua receita.
né? Em comparação a 2019, né, foi inferior, mas em comparação com todos os anos anteriores, né, foi uma arrecadação ainda superior, bem superior a todos eles. Em contrapartida, o Flamengo conseguiu reduzir os custos operacionais também com relação a 2019. 552 milhões em 2020 contra 666 milhões no ano anterior. Durante a pandemia, o clube precisou demitir dezenas de funcionários para manter os gastos e enxugou os quadros, principalmente o de operação de jogos. Nos gastos com salários de todo o clube, o valor caiu de 278 milhões de reais em 2019 para 236 milhões de reais em 2020. As despesas com realizações de jogos passaram de 87 milhões de reais para 30 milhões de reais. Custos e despesas operacionais, né? Os gastos do Flamengo, né? Em 2013, o Flamengo gastou 171 milhões de reais. Em 2014, 180 milhões de reais. Em 2015, 183 milhões de reais. Em 2016, 224 milhões de reais. Em 2017, 356 milhões de reais. Em 2018, 376 milhões de reais. Em 2019, 666 milhões de reais. E em 2020, 552 milhões de reais. Clube oficializa valores de contratações. O clube também detalhou gastos nas contratações de 2020 durante a temporada 2020, né, dos jogadores durante a temporada 2020, tanto em comissões quanto em compra de direitos econômicos. Gabigol, por exemplo, custou 90 milhões e mais 6 milhões de comissão. Aí aqui tem uma tabelinha, né, explicando direitinho, mas são muitas coisas, então nem vai ter necessidade. No documento, o clube também adiantou algumas negociações realizadas no início de 2021. Nelas está incluída a compra de Pedro por 14 milhões de dólares, cerca de 88 milhões de reais na cotação utilizada, além das vendas de Lincoln e Yuri César e do empréstimo de Bill ao Dnipro da Ucrânia. Estas operações renderam ao todo 8,8 milhões de dólares ao Flamengo. Então tá aí, né, as notícias de hoje do Flamengo, a gente falando sobre, né, o balanço financeiro do Flamengo divulgado, né, da temporada 2020. Como eu disse, né, foi inferior à temporada de 2019, né, justamente por causa da pandemia, mas, né, em comparação com os anos anteriores, a partir de 2013 para cá, foi, né, bem superior. Então a gente tem que aplaudir, né, e tem certeza, né, que quando a torcida retornar aos estádios, o Flamengo vai voltar, né, até aquela receita, né, de cerca de 1 milhão, né, 1 bilhão, né, de reais. É bom, né? Bom, galera, por hoje foi isso e até o próximo vídeo.